Amados irmãos, dando continuidade ao nosso estudo sobre os atributos de Deus, meditaremos hoje sobre a onipresença de Deus. E o texto das Sagradas Escrituras que leremos inicialmente está no Salmo de número 139, do verso 7 ao 10, que diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. O nosso Deus está em toda parte. Aqui onde eu estou, aí onde você está, o nosso Deus está presente. Se nós pararmos para pensar, Deus ele está presente aqui antes mesmo que nós existíssemos. O nosso Deus está presente aqui antes mesmo que qualquer coisa existisse. Nosso Deus é eternamente onipresente. Na verdade, a palavra de Deus nos ensina que é nele que nós nos movemos e existimos. Veja que o Senhor Deus ele ocupa todos os espaços. Não há nenhum lugar em que o Senhor Deus não esteja. Na verdade, é isso que está maravilhando o salmista aqui, quando acabamos de ler. O salmista diz que esse conhecimento é maravilhoso demais para ele, ele não pode alcançá-lo. Porque, irmãos, o fato de Deus ser onipresente é uma verdade que todos os cristãos confessam, todos os cristãos sabem. Mas, por outro lado, é como se não acreditássemos nessa verdade. Porque quando estamos diante dos homens, quando estamos diante de outras pessoas, nós controlamos as nossas ações. Nós pensamos muito bem antes de agir. Nós agimos diferente quando estamos diante das pessoas à nossa volta. Quando nós sabemos que há alguém nos observando, nós mudamos a nossa postura, nós mudamos a nossa forma de falar até. E veja, nós dizemos que sempre estamos diante da presença de Deus. E nós agimos e nós cometemos os piores tipos de pecado quando ninguém está nos olhando, mas quando nós sabemos que apenas Deus está nos vendo. Será que realmente acreditamos que o nosso Deus é onipresente? Vejam, irmãos, Deus, ele está em toda parte, mas ele está em toda parte de formas diferentes. O Senhor está no céu, o Senhor está na terra e o Senhor está no inferno. E certamente a presença de Deus nesses três lugares, ela não é na mesma intensidade, na mesma forma. A graça de Deus não está sendo manifestada no inferno, a misericórdia dele. Pelo contrário, a sua ira e a sua justiça é mais claramente vista nesses lugares. Ao mesmo tempo, irmãos, Deus ele não está em nossas vidas da mesma forma em cada momento. Quando nós vivemos, nós estamos sempre na presença do nosso Deus. Mas quando nós o cultuamos, o Senhor se faz presente em nosso meio de uma forma mais especial. O Senhor, ele se faz presente de várias formas. E a presença de Deus, ela pode ser favorável a nós ou ela pode ser contrária a nós. Não porque Deus mude, mas porque Deus, ele age em resposta àquilo que nós somos e àquilo que nós fazemos. Como, por exemplo, quando nós agimos no nosso pecado, quando nós agimos em desconformidade à palavra de Deus, a palavra do Senhor nos informa que ele tem os olhos tão puros que ele não pode contemplar o pecado. Isso não significa que o nosso Deus ele não esteja naquele momento ali, mas significa que a presença de Deus reprova e é aborrecida com tudo aquilo que está acontecendo naquele momento. O nosso Deus, irmãos, apesar dele ser onipresente, apesar dele estar em todos os lugares, ele se fez presente em lugares específicos, visitando o seu povo, salvando e libertando ele, ou castigando em ira os seus adversários, os seus inimigos. Na verdade, o Senhor esteve em um lugar específico e quando ele se encarnou, quando o Senhor Jesus Cristo ele se fez homem e ele habitou aqui nesse mundo, o Senhor Jesus, ele que é Deus onipresente, ao mesmo tempo ele estava de uma forma diferente, apenas em um local por vez. Isso foi o que possibilitou as irmãs de Lázaro questionarem Jesus, porque Jesus não estava presente ali quando Lázaro faleceu. Na verdade, o Senhor Jesus estava presente ali porque ele é Deus, ele está em toda parte. Mas fisicamente o corpo de Jesus está em um lugar apenas por vez, assim como o nosso corpo. O corpo, ele quer dizer que nós temos uma limitação espacial, que nós só podemos estar em um local por vez.
Mas veja, o Senhor Jesus Cristo, ele esteve em um local muito específico aqui nessa terra. Ele foi até a cruz do Calvário e ele morreu para pagar pelos nossos pecados. E quando o Senhor Jesus estava sofrendo, estava morrendo em nosso lugar, ele exclamou: Deus meu, por que me desamparastes? Nós sabemos pela doutrina que estudamos nesse momento que Deus, o Pai, também estava presente ali naquele momento em que Jesus Cristo foi crucificado. Por outro lado, Deus não estava mais com uma presença favorável ali a Jesus Cristo. Deus, ele estava ali presente castigando nosso Senhor Jesus, colocando sobre ele o castigo e a punição que deveria cair sobre nós por conta dos nossos pecados. Irmãos, é por isso que eu e você agora nós podemos nos maravilhar e podemos viver uma vida de agradecimento a Deus pela sua onipresença. Porque Deus, ele está conosco em cada momento de nossas vidas em nosso favor. Se somos filhos de Deus, se somos crentes em Cristo Jesus, o Senhor está sempre conosco para nos amar, para nos abençoar, para nos encorajar, para nos confortar, independente da situação em que vivemos. O Senhor sempre está conosco. E é por isso que os reformadores eles desenvolveram uma doutrina onde eles diziam que nós estamos sempre vivendo diante da face de Deus. E com isso eles queriam dizer que, independente do que estivermos fazendo, nós devemos fazer aquilo sabendo que Deus está diante de nós, que nós estamos diante da face de Deus, que quando nós trabalhamos, que quando nós amamos, que quando nós choramos, o Senhor está ali presente. E nunca devemos ignorar a presença do nosso Deus. Pelo contrário, irmãos, o fato de sabermos que Deus está presente, o Deus que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, o Deus Espírito Santo que habita em nós e está sempre conosco. Isso deve transformar a nossa forma de viver e de agir. Nós devemos viver de uma forma diferente, irmãos, com amor, com santo temor ao nosso Deus, sabendo que diante dele nós somos amados como filhos. Nós não precisamos temer a presença de Deus no sentido de não conseguimos viver por sabermos que Ele nos olha, mas nós podemos viver alegres e felizes como um filho que sabe que seu pai está sempre o observando e cuidando dele. O Senhor Jesus, ele é citado no livro de Hebreus, no final do livro, dizendo uma mensagem fantástica para nós, que Ele sempre estará conosco e que Ele nunca nos abandonará. O Senhor Jesus, no final do Evangelho de Mateus, Ele também nos informa que Ele sempre estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é por isso que nós podemos nos sentir consolados e confortados, por sabermos que estamos sempre na presença do nosso Deus onipresente. Que Ele nos abençoe. Amém.